querido, minha querida irmã, de ser forte, finalmente, né? Chegamos à aula de número 8, encerrando esse nosso semestre de introdução à hermenêutica. Quero dizer para vocês que foi um prazer andar com vocês nesse tempo, estar ministrando aos irmãos essas aulas, esses conteúdos. E, encerrando nossa disciplina, nós vamos abordar o tema da teologia como hermenêutica. Bom, do que se ocupa a teologia? A teologia é a investigação da verdade de Deus, né? A teologia não tem Deus como objeto de estudo, porque Deus não pode ser estudado. A teologia tem a revelação de Deus como objeto de estudo. E a teologia trabalhada como hermenêutica, ou seja, em unidade com a hermenêutica, uma teologia interpretativa, ela leva a sério a história da verdade de Deus, né? Ou seja, a história interpretativa da verdade de Deus, como a verdade de Deus vem sendo interpretada no decorrer de toda a história do cristianismo, né? Como os servos e as servas de Deus, homens e mulheres dedicados à ciência da teologia, têm se debruçado sobre a palavra de Deus, interpretado essa palavra para o seu contexto e, com isso, construindo uma teologia pertinente ao momento histórico que eles viveram. Isso nos ajuda também a construir uma teologia pertinente ao nosso momento histórico, a partir de uma hermenêutica saudável, ou seja, uma interpretação da Escritura que se adequa, que se aplica ao nosso cotidiano, às nossas realidades, aos nossos desafios, né? Cada época tem seus desafios próprios. Hoje nós lidamos com coisas que nenhuma das gerações anteriores lidaram, né? Por exemplo, a tecnologia, toda essa gama de informações, e a gente tem diversas teologias, né, que são apresentadas por meio das redes sociais, dos canais de internet e uma série de outros recursos que nós temos hoje. Bom, segundo o CEO um ex-CEO do Google, me fugiu agora o nome dele, mas ele diz numa das suas declarações que hoje, em 2 dias, nós acumulamos o equivalente de dados. Nós, digo no contexto geral, global, o que a humanidade levou desde o período primitivo até o ano de 2003 para formar em termos de dados. Então, é uma gama de informações muito grande. E hoje nós temos que teologizar a partir dessa nova realidade, que é a nossa realidade, e construir uma hermenêutica, uma interpretação bíblica que contemple os desafios e as situações que nós vivenciamos, né, no nosso dia a dia. Bom, então a teologia como interpretação, como hermenêutica, leva a sério essa história da verdade de Deus, do desenrolar da verdade de Deus. Também leva a sério o ser humano como intérprete da palavra de Deus, né? Os homens são os responsáveis pela interpretação do texto e essa interpretação deve ser coerente com toda a verdade histórica e com aquilo que a exegese apresenta como verdade original, intencional do autor para o seu público-alvo. Levando a sério esses aspectos, tanto o aspecto histórico da hermenêutica, quanto o aspecto exegético da revelação de Deus, do propósito original do autor em relação ao seu público-alvo, nós construímos, né, uma hermenêutica saudável e levando a sério aquele que faz esse trabalho, né, o ser humano que faz esse trabalho. Teologia é essencialmente interpretação, porque a teologia é trazer o conteúdo da fé, né, para a vida da igreja, e a hermenêutica é o caminho para esse trazer, né, para esse comunicado do conteúdo da fé. A hermenêutica é o caminho que a teologia vai percorrer para informar a igreja, para formar na igreja um caminho de fé, uma orientação na sua vivência da fé, no seu tempo, no seu dia a dia, na sua vivência histórica. É muito importante entendermos que a teologia trabalha
essencialmente com a interpretação dos conteúdos da fé, aplicando à igreja. Então ela usa a hermenêutica como caminho para fazer esse trabalho. Como a teologia também é essencialmente linguística, porque é a descrição, né, daquilo que a Escritura fala, e ela descreve também a experiência religiosa de cada época à luz daquilo que a Escritura ensina. Então, nossa experiência religiosa deve estar em consonância com aquilo que a Escritura ensina, e quem vai fazer isso é a teologia. Vai descrever qual é ou qual deve ser a perspectiva ou a prática da experiência religiosa dentro do nosso contexto. Como ela vai fazer isso? Através da escrita, através de discursos, através do ensino, de aulas e por aí afora. Então, a teologia trabalha essencialmente com a linguística ou com a linguagem. Teologia é linguagem que interpreta o texto sagrado. É trazer, né, o sentido, o significado do texto sagrado para a realidade das pessoas no cotidiano. Assim, a teologia atua muito fortemente como hermenêutica ou com a hermenêutica. A teologia caminha pela estrada da hermenêutica para contextualizar a fé através dos seus discursos, através dos seus textos, e então manter a igreja informada e bem formada acerca das verdades de Deus. Em contrapartida também, né, além da teologia como hermenêutica, nós temos a hermenêutica como uma ferramenta essencial contra ou em oposição, numa contraposição a dois extremos, que são o fundamentalismo radical e o liberalismo. Uma hermenêutica saudável vai trazer equilíbrio nesses dois temas. Ela vai ajudar a combater o fundamentalismo radical, que estabelece dogmas como verdades eternas e quer tornar esses dogmas permanentes na igreja, né, historicamente permanentes, de maneira que eles jamais poderão ser revistos, e dogmas são condicionamentos humanos a uma verdade bíblica dentro do seu contexto, mas o fundamentalismo, então, sacraliza o dogma e estabelece esse dogma como uma regra pétrea para a vida da igreja. Por outro lado, o liberalismo também é outro mal. O liberalismo é aquele que interpreta a palavra de Deus de maneira completamente frouxa, como vimos na aula de número 7, contextualizando, fazendo uma hermenêutica contextual, mas a despeito ou desprezando completamente as afirmações categóricas da Bíblia, entendendo que elas são fruto de uma mente mística, religiosa ou primitiva, e que isso não tem aplicação no cotidiano, nos nossos dias. Essas duas extremidades da hermenêutica são muito perigosas. Uma hermenêutica saudável vai fazer contraposição tanto ao liberalismo quanto ao fundamentalismo radical. E ela será então conservadora, ou seja, ela vai preservar os princípios essenciais da fé e vai também ser flexível naquilo que dogmaticamente vem sendo modificado através da história. Os conceitos, né, os princípios, por exemplo, houve épocas em que seria inconcebível alguém estar num culto sem estar usando um terno, né? Sobretudo num púlpito, seria inconcebível. Hoje, esse dogma já tem sido revisto em grande parte do evangelicalismo brasileiro e mundial. Muitos outros dogmas do passado estão sendo reavaliados, porque eles precisam ser contextualizados para a vivência ordinária do nosso dia a dia, essa vivência comum da prática da fé no nosso dia a dia. Também o liberalismo cresce, e cresce porque é muito mais prático
humanamente agradável esse pensamento de que tudo é tranquilo, tudo é possível, que se pode fazer e viver, né, uma vida desconsiderando o sagrado, tendo isso como, na verdade, experiências místicas, a história da fé de um povo, e nós estamos construindo a nossa história de fé a partir da nossa realidade. É muito cômodo, é muito prático, né? Então acaba também ganhando espaço para propagar suas ideias. E por isso é tão importante uma hermenêutica que faça contraposição, que leve a sério os aspectos históricos da Escritura, que leve a sério o desenvolvimento histórico da interpretação bíblica e que encontra nesse desenvolvimento histórico a espinha dorsal da verdade imutável da palavra de Deus e leva essa verdade imutável adiante, né? Que continua transmitindo essa verdade imutável a despeito de aplicá-la ao seu contexto, ou seja, aplica a verdade ao seu contexto, mas não muda a essência. A verdade é sempre a mesma verdade. É fundamental uma hermenêutica conservadora, equilibrada, que considera todos os aspectos da Escritura. Uma hermenêutica que é exercida a partir de uma exegese coerente, real, autêntica, que busca de fato no texto a realidade histórica daquilo que o autor intentava para o seu público original. Então nós vamos pegar textos como os textos de Moisés, que tem quase ou mais ou menos 3.400 a 3.600 anos de distância de nós. Então é uma linguagem diferente, é uma cultura diferente, é um contexto diferente, e entender que o Moisés está falando para um povo numa linguagem completamente diferente da nossa, num contexto completamente diferente do nosso, numa cosmovisão que aquela geração tinha completamente diferente da nossa, vai ser fundamental para a compreensão do significado daquela mensagem transmitida. Nós precisamos nos ater a isso, assim como os textos das epístolas, dos profetas, do Apocalipse e daí adiante. A hermenêutica faz contraposição tanto ao fundamentalismo radical quanto ao liberalismo por conta do seu equilíbrio na busca da verdade e da aplicação coerente dessa palavra, trazendo para nós tudo aquilo que historicamente vem sendo descrito tendo como verdade ou como base fundamental a verdade, a espinha dorsal, a verdade da palavra de Deus para nós. Essa é basicamente ou essencialmente o que a hermenêutica, em contraposição ao fundamentalismo e ao liberalismo, vai realizar. E também a teologia, sendo feita como hermenêutica, vai proporcionar à Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para que você tenha como guardar melhor isso, entenda que a teologia é a elucidação da fé, o ensinamento, a transmissão dos conteúdos da fé por meio da hermenêutica. E esses conteúdos da fé, por meio da hermenêutica, trazem um equilíbrio que vão nos proteger de tanto ir para o lado extremo do radicalismo religioso e fundamentalista, que também é completamente intolerante, até violento, como para o outro lado extremo da completa indiferença às verdades da Bíblia, às verdades fundamentais da Escritura, considerando-os apenas como manifestações místicas de um povo crédulo e que apenas aquele povo experimentava aquela realidade. Esse equilíbrio é de fundamental importância para nós. Então, esta é, em essência, o que nós temos como material disponível para você na plataforma, como material de texto, e eu peço que você leia esse material de texto para que também você possa fazer as atividades que serão propostas e se prepare para a avaliação que virá em breve. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe rica e abundantemente a sua casa, a sua igreja e que nós possamos em breve estar juntos novamente. Um forte abraço e fique na paz de nosso Senhor Jesus.